Muito bom dia a todos, é com muita alegria que as Casas André Luiz inicia os seus trabalhos nesta manhã de domingo, agradecendo a presença de todos, com a presença dessa equipe espiritual que desde cedo já preparou o ambiente para recebê-los, para nos acolher e nos oferecer bastante carinho, tranquilidade, paz, para que a gente possa iniciar aqui a manhã de domingo conectados com essa equipe espiritual que está aqui presente há bastante tempo já, preparando este local, trazendo energias salutares que nos tranquilizam e nos enobrecem a alma. Para que a gente possa se conectar com essa equipe espiritual, iniciamos os nossos trabalhos fazendo uma oração. Então, para aqueles que quiserem e se sentirem mais à vontade, pode fechar os seus olhos para uma conexão maior com todos os nossos companheiros do plano espiritual. E vamos imaginar a figura meiga e amável do nosso querido Mestre Jesus. Vamos pensar em Deus e levar as nossas rogativas, pedir que o nosso Pai nos ilumine, nos proteja, nos abençoe e também vamos nos colocar em condição de agradecimento, agradecer pela oportunidade de mais um dia de aprendizado, oportunidade de ouvir as lições do Cristo que nos enobrece e nos dão muita força e luz para a continuidade das nossas missões e para o nosso dia a dia. Que a bênção, a paz e o amor de Jesus esteja com todos nós. Que assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje, nós vamos falar sobre coragem. Esse tema é retirado do livro Conflitos Existenciais, no capítulo 18, de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles. E quem vai falar por nós vai ser a Miriam. Miriam, seja muito feliz na exposição do tema. Amigos, amigas, eu sempre fico muito alegre, na verdade, quando eu venho para cá, né? E o meu sentimento também é de muita gratidão. Gratidão por a gente poder montar esse campo energético que a gente monta quando a gente se reúne. Gratidão por receber, né, o abraço do plano espiritual, está sempre aqui aberto e à nossa disposição. Então, acho que a gente tem a oportunidade de, num dia da nossa semana, né, receber esse abraço, nos conectarmos, formarmos esse campo de luz, que é isso que a gente forma quando a gente se reúne. A gente monta mesmo uma grande egrégora de luz, né, poder compor isso com vocês, enche aqui o meu dia, né, meu domingo de gratidão. Então, muito obrigada, né, por poder estar aqui com vocês. E para falar de um tema, bom, a casa não é brincadeira não, né? É de uma atualidade, e eu acho que as provocações que a casa tem nos feito ultimamente de reflexão é para a gente pegar uma coisa que a gente banaliza, né? E olhar para aquilo com o tamanho que aquilo tem. Porque falar coragem é uma palavra que a gente vive falando na vida, não é isso? E eu quando estava me concentrando, me preparando para vir para cá, eu fiquei pensando na palavra mesmo. E eu tenho certeza, e conversei com algumas pessoas, que eu estava, enfim, quando estava montando isso aqui, e para a maioria das pessoas, e talvez seja assim para os senhores também, a palavra coragem está associada com uma coisa intempestiva, não está? Com a valentia, com a força, né? Com um certo grau de heroísmo. Valente, para nós, muitas vezes, a coragem é a valentia, é o arroubo, é o cara que pula do body jump lá, é o cara que faz, sei lá, sobe se coloca em situações adversas e difíceis, né, e tenta vencer um obstáculo de alguma maneira. E aí eu fui procurar o significado da palavra coragem no dicionário. E depois a gente vai ver um pouquinho o que a Joana de Ângeles, por meio do Divaldo, fala sobre isso, tá? No dicionário, coragem está escrito como o seguinte, vamos ver se realmente no nosso imaginário, essa ideia da valentia faz sentido. A coragem vem do latim coraticum, associação entre a palavra latina cor,
que tem como um dos significados a palavra coração. E o sufixo, né, o finalzinho lá da palavra, que é usado para indicar a ação da palavra que o precede. Portanto, coragem quer dizer agir com o coração. Vocês já tinham pensado sobre isso? Confesso a vocês que eu pessoalmente não tinha. Coragem não é arroubo, não é reagir ao ladrão que tira a sua bolsa. Não, não é isso que é coragem. Coragem é agir com o coração. E a gente vai aprofundar o máximo possível essa ideia aqui hoje. E olha o que a Joana diz. A coragem pode ser incluída na lista das virtudes humanas, em face dos valores benéficos que propicia ao espírito e à existência em si mesma. Essa palavra se encontra radicada no cerne do ser, em virtude de experiências morais e de conquistas sociais realizadas em vivências passadas, quando as lutas e os desafios apresentaram-se exigindo solução. O que ela está dizendo aqui, portanto? Que é uma virtude humana conquistada. Conquistada na experimentação, conquistada nos tantos e quantos desafios que as muitas existências vão nos colocando. Muito diferente daquela ideia, né, da valentia. É uma conquista, é uma virtude humana. E nós vamos reservar essa ideia, a ideia do coração conduzindo a ação. E esse coração não é o coração emocionado, romântico, é aquele coração. Tem uma imagem sempre que me vem, né, na infância, eu entrava na casa da minha avó, tinha uma imagem de Jesus com o coração exposto, sabe, uma imagem meio comum, né? O coração de Cristo, assim, né, com aquelas chagas. Eu ficava meio assustada, porque tinha um monte de espadas ali, né? Mas era uma imagem muito forte. É o coração da compaixão, né? Esse coração que ela está falando, não é o coração romântico, não. Aquele, né, do amorzinho, não é esse. É aquele grande coração, é falar com este grande coração que fala com a nossa consciência, tá? Eu quero que a gente reserve essa ideia aqui. A gente vai voltar a isso todo o tempo. E quero, como a Joana está falando aqui das existências, e está falando que essa virtude a gente adquire com o tempo, eu quero recordar uma coisa, e talvez algum de vocês não saiba, mas no túmulo de Kardec tem uma frase que resume muito, né, do aprendizado dele. Está lá na lápide dele. Não sei se vocês sabem. Todo mundo sabe o que está escrito na lápide do Kardec? Não. Sabem? Quem sabe? Só por curiosidade. Tá. Está escrito assim, ó, olha a potência disso que está colocado lá. Está escrito: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Esta é a lei. A dizer o seguinte: nenhum de nós, humanos, seres, filhos do nosso Pai, que estamos hoje aqui neste planeta e já estivemos em outros, nenhum de nós fugimos a essas grandes etapas. Você vai dizer, mas tudo bem, né? Nascer, viver, morrer, renascer, tal. Vamos parar em cada uma delas e vamos ver o quanto verdadeiramente a gente acredita nisso, mesmo nós que somos aprendizes da doutrina espírita, e o quanto nós conseguimos compreender o quanto de coragem tem em cada uma desses grandes passos que a lei de Deus determinou. Foi assim que Deus quis que nós experimentássemos o crescimento. Podia ter sido de um outro jeito? Talvez pudesse. Mas o Pai nos fez simples e ignorantes, né, perfectíveis, e diz: filho, vai, eu te dou, coloco na sua consciência as leis morais, vai, segue teu caminho, você vai ter apoios para fazer essa sua jornada, mas o crescimento, a perfeição, você vai conquistar. Nosso Pai não nos deu de graça. Ele nos deu todos os equipamentos, todas as condições e falou: vai. E falou um vai, que é um vai que a gente tem dificuldade em fazer. Falou: vai e vai mesmo. Sabe por quê? Porque ele é malvado? Não, porque ele confia. Ele sabe do que nós somos feitos. Somos feitos dele, somos partícula da grande essência. Ele sabe que lá no coração de qualquer ser humano, do mais vil, daquele que a gente quer que fique lá 50 anos preso eternamente na cadeia,
do mais invejoso, do mais... Todos nós, invariavelmente, cada qual no seu estágio evolutivo, somos feitos dessa partícula. E tão confiante disso é que ele nos jogou aí na vida, para fazer os aprendizados, usando desses mecanismos aqui. Nascer, viver, né? Morrer, renascer, progredir sempre. O nascer, que parece o mais simples, né? A gente fala assim, nascer é bom, né? Primeiro, vamos lembrar que para nascer tem toda uma programação. Não é assim, estou chegando, não. Tem programação no plano espiritual para isso. O senhor está lá, o senhor organiza a sua vida, o senhor faz o seu balanço das coisas que o senhor aprendeu ou não aprendeu nessa jornada. O senhor combina com quem o senhor vai vir. Às vezes a gente é obrigado a engolir alguns, né? Tipo, não estou querendo não, mas vem forçado. Às vezes não é exatamente aquela cidade, aquele país, mas tipo, filha, vamos andar aí. Filha, anda, bora. Tem que caminhar. E a gente faz um combinado. O único combinado que o Pai também faz conosco, os nossos orientadores e mentores, é que não nos dá carga maior do que a gente dá conta. Essa certeza a gente tem. Não há crueldade, há justiça. Aquilo que a gente traz para essa encarnação, o ato de viver, é um ato muito justo. Ele é na exata e no determinado tamanho que a gente dá conta. Às vezes tem umas provocações para ver se a gente dá uma acelerada. Mas, de maneira geral, a gente faz um combinado lá. Combinamos e fazemos o quê? Esquecemos, porque se a gente for lembrar, meu pai, melhor a gente nem saber, gente? Não sabemos quais são os desafios, a gente esquece, diz que é uma grande bênção não se lembrar. E aí a gente vai para o quentinho da barriga da nossa mãe. Bonzinho lá, né, gente? Você come de graça, aquecida, o tempo inteiro um coraçãozinho, te embalando. E por uma força da natureza, porque tanto para a mãe que recebe, quanto para o filho, aquele bichinho tem que nascer. Eu lembro quando fiquei grávida, eu perguntava para o meu médico se eu podia faltar no dia do parto. Não queria. Posso não ir, doutor? Gente, porque o ato de nascer, ou o ato de parir, é muito corajoso. É muita coragem para um ser que está lá, do esquecimento, embalado dentro de um ventre, protegido, cair neste planeta. Aparentemente, sem informação nenhuma, aparentemente sem condições de crescer, sem condições. É a infância mais longa do reino animal, a infância do homem. No mínimo por 7 anos, nós temos que ser... Tem os bichinhos que a gente está acostumado aí, o gatinho, 2 semanas, dá uma lambidinha, o bichinho vai para a rua. Não é assim? O boi, a vaca, o cachorro, assim, tem um tempinho lá, a mãe cuida, depois, filho, bora. Nós não. É a infância mais longa do reino animal. Nós temos que ser cuidados, limpos, amamentados, orientados, auxiliados a caminhar. E você vai dizer, mas eu não tive pai, não tive mãe, mas você teve alguém que cuidou. Uma tia, um tio, um orfanato. Mesmo as crianças que estão na rua. Hoje a gente tem um monte de criança ainda na rua, no nosso país. Naquele grupo de dependentes químicos que seja, com todas as dificuldades que eles têm, eles protegem a criança, de alguma forma. Alguém alimenta, alguém cuida, alguém dá um jeito de proteger aquele ser, porque senão a gente não sobrevive. Percebam que sair do útero materno e vir para isso é corajoso. E quando a gente está no plano espiritual, a gente sabe disso. A gente sabe que essa infância, e muitas vezes, é a fase da nossa vida onde nós estamos mais permeáveis e mais sensíveis. Por isso que ser pai, ser mãe, ou ser o cuidador de alguém, às vezes um mestre, um professor, ou sei lá, uma tia, um avô que cuidou, é de extrema responsabilidade. É um compromisso que a gente assume receber seres aqui neste planeta. Por quê? Porque até os 7 anos nós ainda não encarnamos direito. A gente está como se a gente estivesse ajustando o nosso espírito, a esse corpo. E não é à toa que as crianças têm amiguinho imaginário, veem coisas, são mais sensíveis, são aquelas que se recordam de outras encarnações. Tem hoje livros já revelando crianças que se recordam. Eu fui fazer o teste lá, o tal do Ian, que é um americano que é um estudioso disso, tem 2 brasileiras, inclusive, no livro, que confiram a existência por meio do histórico de crianças, que vai recuperando. Então, é uma fase muito sensível. Então, portanto, a influência dos pais é muito importante. Quando eu digo que é a infância longa, é porque a gente fica muito tempo exposto, capaz de absorver elementos positivos ou negativos que nos são dados.
Tá? Então, essa fase, que é a fase da infância, é uma fase muito, muito importante, digamos, para o desenvolvimento humano. E aí, o que acontece? Estamos lá, bonitinho, mas também é bom, né, gente? Porque aí a gente pode errar. Mamãe, papai, ou avô, ou titio, alguém dá comidinha, né, para a gente. Alguém cuida, né? Se a gente erra, tropeça, o pessoal até acha bonitinho, né? Só que acontece o seguinte, olha só como a vida nos chama a ter coragem. Vai acontecendo, a gente não sabe o quê, que aquela criancinha que era bonitinha, de 5, 6, 7, começa a virar um adolescente. Mesmo que você queira ser uma criança de 7 anos, o teu corpo te joga no furacão. É hormônio saltando para tudo quanto é lado. É você querendo contestar o seu pai e a sua mãe. É o seu organismo se formando para o quê? Para se reproduzir, com elementos que você não conhece. A vida, né? Aquilo que Kardec diz, o nascer, a gente nasce, a nossa jornada nos chama a viver, nos tira de um estágio de acomodação que é a infância e te joga no meio da adolescência. Alguns vivem bem, outros vivem mal, nos joga lá. E, novamente, lembra, ser conduzido pelo coração. E o que é ser conduzido pelo coração? É ser conduzido pela vida, pelo chamado da vida. É a vida te chamando a crescer todo o tempo. Então, a coragem, né, como virtude, é eu ser capaz de entender cada uma dessas fases, e quando eu estou adolescendo, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou o adolescente, eu saber que aquela confusão, que aqueles desafios de crescimento, de aprendizado, é o seu coração te chamando para viver a sua existência na dimensão que ela tem e na importância que ela tem. E depois você vai para a juventude, novos desafios vão se colocando. E aí a gente vai parar um pouquinho para se debruçar, para ver o quanto é necessário ser corajoso nesse planeta, porque a gente está na Terra, tá certo? A maioria dos senhores deve saber, somos lá dentro do grau evolutivo, segundo estágio, provas e expiações ainda. Os mundos felizes estão longe de nós, estamos indo para uma transição, fazendo uma transição, mas ainda estamos no estado evolutivo onde bem e mal convivem. Este é o nosso planeta. O senhor vai dizer o seguinte, nossa, eu liguei televisão ontem, morreu, estupor, guerra, ataque terrorista, sei lá, roubo, pai matando filho, filho matando mãe, gente passando fome. Você pode passar o dia inteiro aqui falando de desgraça. Se você quiser também encontrar ações positivas interessantes, você vai encontrar. O pessoal não divulga muito, mas tem. E você vai dizer, o mundo está acabando. Não, esse é o planeta Terra, seja bem-vindo. A contradição e o bem e o mal faz parte da natureza desse planeta. Sabe por quê? Porque é a gente que faz ele. Não foi extraterrestre que veio cá e nos criou. Nós somos filhos do nosso pai e esse planeta tem essas características porque nós ainda estamos no estágio de aprendizado que comporta esse tipo de coisa, que permite que isso aconteça. E por que eu estou dizendo que às vezes a gente fala que essa frase do Kardec, do nascer e viver, a gente não presta atenção? Porque viver nesse planeta é lembrar. E a gente se esquece que essas dimensões que a gente está vendo aqui, concreta, linda, maravilhosa, pensa assim, gente, esse planeta ele tem a dualidade, né? Ao mesmo tempo que ele tem a beleza, se vocês olharem, quando a gente olha o globo, né, e você vê aquela coisa azul, é água, é mar, é natureza, é abundância, todos os biomas que a gente pode imaginar, é fruta, Gente, esse nosso planeta, vamos combinar, é lindo, ele é maravilhoso, ele é abundante, ele tem clima para todo mundo, ele tem povos distintos, brancos, pretos, azuis, amarelos, o que for. Ele é recheado de experiências. Esse planeta desenvolveu tecnologia que nos permite falar aqui, usar, materializar coisas. Nós aprendemos a manipular energia, transformar mineral, vegetal. Vamos combinar, não é fraco não o planeta Terra. Ele tem essa potência, né? E a gente se maravilha com isso. Isso é ruim? Não, isso é bom, é muito bom. Tem só um ponto. A gente tem que lembrar que nós somos o que mesmo? Espíritos tendo uma experiência na matéria. Nascemos e estamos vivendo temporariamente aqui neste planeta. E tanto quanto é concreto
esse microfone e a cadeira que o senhor está sentado, que eu estou aqui falando, e esse corpo, tanto quanto isso é concreto, concreto também é o nosso espírito. Concreto também é o mundo invisível que está acontecendo aqui e agora, nesse minuto, do lado do senhor, do meu lado. Concreto é tudo aquilo que o nosso pensamento está plasmando, e o senhor não está vendo, porque não é os olhos físicos que estão vendo. Concreto é o seu desejo, o seu ódio, o seu amor, a sua alegria, tudo aquilo que é energia manipulada pelo Senhor, com o seu pensamento, porque pensamento é energia, é matéria, e aí não é religião, já virou ciência. Ou o senhor não acredita que o senhor fala no celular, e que essas ondas eletromagnéticas te conectam? É invisível, o senhor não vê. O senhor vê o magnetismo, a atração? Existe ou não existe? A luz acendeu ou não acendeu? O senhor vê isso? O senhor não vê. Esses mecanismos elétricos, magnéticos, hoje comprovados e utilizados das mais variadas formas. Então, viver neste planeta é usufruir desse planeta, estar aqui e se lembrar que ele é apenas um estágio, um formato, um momento, com a importância que ele tem. E eu não estou aqui abstraindo a ideia, vamos viver só no mundo espiritual. Não, a gente está vivendo no mundo espiritual todo o tempo, a gente está misturado. Os irmãos, os seus obsessores, os seus amigos espirituais, estão aí do seu lado todo o tempo, meu amigo. Está aqui do meu lado, né? Depende do que eu dou sintonia, depende do que eu abro para conversar. Então, há que se ter o coração nos conduzindo, portanto, a coragem nos conduzindo, para lembrar que nós somos espírito e matéria. Nós estamos misturados. Viver neste planeta é viver a matéria? Topado, é isso mesmo. É o senhor comprar o seu carro, o senhor ser abundante, o senhor ter uma casa confortável, o senhor se vestir de uma maneira que o proteja, passar um batom se o senhor assim gostar, ir passear, curtir o mar, tudo isso faz parte da experiência aqui no planeta. Mas, de fato, o que o coração faz? Quando a gente fala que é o coração a conduzir a nossa jornada, a pergunta que o coração nos faz, como atitude de coragem, é: para que é que o senhor está fazendo isso? Para que o senhor quer esse título que o senhor tem de doutor? O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com o carro? Para onde você vai levar o carro que você ganhou, que você pagou lá em sei quantas prestações? Para onde é que ele vai te levar? E eu não estou falando de destino curto, não. Eu estou falando de onde é que ele te leva. Lembra o que a gente tem que fazer no fim da jornada, que diz Kardec aqui? Progredir sempre, esta é a lei. Se aquilo que você está manipulando, usando nesse plano material, estiver te conduzindo, de fato, para o crescimento, está tudo ok. Se por acaso você quer o status, porque você quer o status, você quer o dinheiro, porque você quer o dinheiro, não tem o progredir, você está estacionado. Tá? Então, eu acho que assim, vamos lembrar que em cada uma das fases, inclusive o morrer, a gente não vai ter tempo de detalhar cada uma delas. Até morrer, ser capaz de despender, de deixar aí aquilo que não interessa mais. Vai desde relações, o senhor está casado com a dona Maria por 20 anos, aí ela arrumou lá um de 15 e foi embora. O senhor ficou triste. Afinal, o senhor fez um pacto com ela, combinou, casou, etc, etc, ela foi embora. Traiu o senhor. Eu usei de menino, de homens, porque geralmente acontece com mulher, né? Que é para nós. Então, vamos usar os homens para os homens sentirem um pouquinho também. E, às vezes, é muito difícil lidar com essa dor, né? Não é só a dor física, não, aquela da morte que a gente foge. Essa dor, essas pequenas dores, essas pequenas mortes que a gente tem. É um emprego que o senhor perde, é um amigo que se vai, é um filho que parte antes de você. Ou é o seu pai, a sua mãe, que te deixa num momento complexo. Ou é mesmo um parceiro amoroso que te deu a mão, no meio da jornada te larga a mão e vai embora. Essas pequenas mortes que a gente vai fazendo, se a gente coloca o coração na frente, se a gente aciona a nossa coragem, a gente vai perceber que ela está a serviço do quê? Da última frase do Kardec lá do túmulo dele: progredir sempre. É para isso. É para isso que essas mortes, o nascer, o viver, o renascer, estão colocados na nossa vida. Então, se eu estou vivendo essa vida sem lembrar disso, gente, nós não vamos passar de ano, vamos ficar no mesmo estágio. E aí o senhor, que eu tenho certeza, o senhor não estudou física, porque eu não estudei, estou dando de barato que o senhor não estudou física, tá? Aquela física da escola.
Eu vou ler para vocês uma coisa aqui que eu descobri há um tempo atrás, eu faço questão de ler, que é a lei de Newton da inércia. Diz a lei de Newton: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. O senhor entendeu? Mais ou menos o senhor deve ter entendido. Está dizendo o seguinte, olha, aquilo que está paradinho, ele vai continuar parado, exceto se uma força fizê-lo se movimentar. Se o senhor tem um movimento pendular igual, para sair disso é preciso uma força para que aquilo se modifique e caminhe. Sabe o que a lei de Newton está nos dizendo? Que se a gente não tiver coragem, nós vamos repetir o mesmo padrão. O senhor vem aqui para a Terra, o senhor vai continuar tendo esposas que te traem, namoradas que te traem, amigos que te traem, porque o senhor não foi observar o que afinal está acontecendo no seu comportamento que permite esse tipo de agressão. Se o senhor não tiver coragem para olhar o padrão de repetição que está na sua vida, eu estou falando da questão afetiva, mas eu posso falar da questão profissional. Se o senhor não for observar e tiver atenção, pode ser que o senhor fique em inércia, pode ser que o senhor passe por essa existência sem fazer o progresso que lhe foi dado fazer. E para fazer isso, meu amigo, tem que ter muita coragem. Tem que realmente pegar o coração e falar, eu quero que você me guie. Não que a minha mente, não aquilo que o meu amigo vai falar, que a minha mãe queria. E vamos parar essa história que na época da sua mãe era melhor, ou da minha mãe era melhor. Nossos pais fizeram o melhor que eles podiam dentro das condições que eles tinham. Inclusive errar muito. Errar na criação, errar na orientação. Erraram muito, tanto quanto nós erramos, tanto que nos entregaram. Não somos nós que estamos aqui hoje? Quando eu ouço, né, e eu sou mãe, eu vejo mães, avós, essas crianças estão perdidas, meu Deus, não respeita a avó, não respeita a mãe, acabou tudo. Quem é que criou essas crianças, gente? Hã? Quem que orientou essas crianças? Quem que instruiu? Quem que teve o compromisso? Eles são ETs que caíram aqui? Então, essas construções que estão aqui, somos nós que fizemos. Não foi ninguém que fez por nós. E você vai dizer, mas por que é tão confuso? Porque é justo. Lei do dar e do receber. Semeadura, faça o que você quiser, nos disse o nosso Pai. Vai ter colheita. Seja da natureza, que reclama, quando a gente abusa, seja da nossa saúde, seja nas relações que a gente estabelece. O que ele nos diz? Você vai nascer, você vai viver, e você tem que viver com consciência. Não é aquilo que seu pai achou, sua mãe achou, que seu vizinho acha, que a televisão diz para você que é o melhor. E é difícil esse viver, como eu disse para vocês, o planeta Terra é extremamente sedutor nas ilusões e nas fantasias. E hoje, com tecnologia, com comunicação, com rede social, vive-se um mundo absolutamente falso, né, de pseudo-imagens, e a gente começa a achar que essa é a valorização. Eu lembro que uma vez eu assisti, tem uma médica que eu acompanho, que eu trabalho com ela às vezes, e ela trabalha com doenças terminais, né? Pessoas que sabem que vão morrer, estão no estágio final já. E eu lembro que ela comentou que ela entrevista as pessoas para dizer, se tivesse mais um minuto de vida, né? Mais um ano de vida, o que você faria? Ninguém fala que é comprar um carro. Ninguém fala, se eu tivesse mais um ano de vida, eu queria ter 3 pares de sapato. Aqueles vermelhos lá que tem um que é caro. Se eu tivesse mais um ano de vida, eu queria, sei lá, ter uma casa de 5 andares. Ninguém fala isso. E a gente, às vezes, passa a existência inteira só atrás disso. As pessoas querem o quê? Se eu pudesse, sabe o que eu fazia? Eu ia conversar com meu filho mais uma vez. Eu ia pedir perdão. Eu ia brincar com meu neto. Eu ia buscar o meu filho que eu mandei embora. Esses são os pedidos que ela ouve no leito de morte das pessoas. Eu teria rezado naquele momento. Eu teria tido uma atitude X que eu fiz e que mudou a história da minha família. Eu não teria traído no meu trabalho. São essas as histórias. Percebam que aquilo que, no último segundo dessa existência, o que a gente pede é a essência. O que vai na frente, sabe o que é? É o coração. O grande coração. Aquele que nos liga à verdade, ao nosso caminho. Então, quando Joana de Ângelo nos chama a dizer o seguinte, e eu acho que tem um trecho interessante, o tempo não vai dar tempo da gente passar,
que fala o seguinte: olha, o plano espiritual, os nossos mentores, Deus, nosso Pai, não está procurando heróis, né? A gente associa coragem com heróis. Nós não estamos querendo heróis. O nosso Pai não quer um herói. Ele quer alguém que faça a sua jornada com coragem, entendido como essa virtude moral que a gente está falando, que é aquela que é capaz de questionar o status quo, sabe? Questionar essas facilidades que a vida traz. Coragem de olhar para si e falar: cara, neste lugar eu ainda não estou legal. Nas relações que eu tenho na minha casa, com a minha família, com, sei lá, eu no meu trabalho, eu estou ainda pegando ali pesado. Olhar para a sua vida, assim, e para você fazer esse crescimento, para você fazer esse progresso, uma outra facilidade. Não precisa pegar 3 aviões, descer no aeroporto lá de Bangladesh, não precisa. Os seus desafios, as questões que você precisa resolver, sabe onde elas estão? Na sua casa, no seu trabalho, do seu ladinho, facilitar a nossa vida. Não precisa cruzar o continente. Os seus desafios... qual é a minha missão de vida? E hoje a gente ouve muito isso nos vários grupos que eu participo aí. Qual é a minha missão? O que eu vim fazer neste mundo? Eu nunca me esqueço que eu fiz essa pergunta no grupo, tinha uma pessoa muito experiente lá, e falou assim: Miriam, dá uma olhada onde é que você está. Olha, as pessoas estão do seu lado. Olha o que você estudou, o que você não estudou. Olha, é aí que está a sua missão. Não está em outro lugar. Qual é a construção que você está fazendo com os elementos que estão na sua vida? Porque não, seria muito doido do plano espiritual que você combinasse um projeto reencarnatório, combinasse pendências a fazer, combinasse o jogo, quem é que vem com você, e depois se jogasse do outro lado do planeta. E você passasse a sua existência inteira tentando chegar no lugar da sua missão. Não. Você cai lá na sua missão, é neste lugar. O que eu estou dizendo para vocês, né? E digo isso para mim, né? Estou dizendo para nós aqui. Para um minuto e olha a sua vida. Do jeito que ela está. E olha todos os planos. Plano espiritual. Como é que está isso? A minha fé, a minha crença. Como é que eu uso a minha sensibilidade, às vezes a minha mediunidade, as intuições que eu tenho. Olha o seu espiritual. Olha o seu emocional, que é a grande prova do nosso planeta. Lidar com as nossas emoções. Gente, a gente mergulha na raiva, a gente mergulha no ódio, a gente mergulha no medo, a gente mergulha na ansiedade, a gente cria doenças, essas doenças todas novas, né, que a gente tem, entre aspas, novas que estão acontecendo, são doenças vindas da emoção, literalmente. Todas as ansiedades, as síndromes novas, os pânicos, etc. É as dificuldades que a gente tem tido em lidar com as emoções. Então, esse caminho de olhar para o seu emocional, o que te faz chorar, o que te faz rir? Em que o senhor está preso? Lembra a coisa da inércia lá? O senhor pode estar na infância ainda lá. Tá? E aí eu descobri uma coisa que eu não entendia quando eu era jovem. Eu via meu pai assistindo programa de jogo, né? Eu era meninota, e eu não entendia que depois do jogo ele assistia Canal Verde, Canal Amarelo, Sinal Azul, que era um bando de programas comentando o quê? O jogo, que já tinha acabado. E eu, pequeno, eu falei, não estou entendendo. Por que ele fica vendo o jogo do jogo do jogo do jogo? Vocês sabem por quê? É ciência pura. Porque o seu cérebro não sabe o que aconteceu e o que não aconteceu. O seu cérebro entende que aquilo que o senhor está sentindo, focado, está acontecendo agora. Isso os canais de televisão descobriram faz tempo. Então, eu vou dizer, se você parar agora e pensar na coisa feliz, pensa numa coisa feliz, uma coisa boa que aconteceu na sua vida hoje, amanhã, em algum dia, um momento muito feliz da sua vida. Pensa nisso, com afinco. Sabe o que está acontecendo? Se você pensar nisso com afinco, você está lá. O seu cérebro não entende, ele te acompanha, é o seu pensamento. Você vai para lá. E isso que acontece, eu estou dizendo a questão das emoções, isso que acontece para aquilo que é positivo, acontece para aquilo que é negativo. E quando eu digo que a grande prisão são as emoções, é porque o senhor, com 50 anos, pode ser o mesmo menino de 5 anos que está disputando o seu pai com a sua mãe. E o senhor vai lá aos 50, casa e está lá disputando a sua mulher com o pai dela.
e não consegue entender por que vocês não se entendem. Ele vai lá, ele não curou a criança não cresceu, não fez aqueles estágios lá, o crescer, viver, renascer, aprender, etc. Porque essa jornada do Kardec, que é a existência toda, é a nossa existência aqui no dia a dia. Não sei se está claro isso. Então, acho que assim, vamos ter a coragem de voltar para casa, lembrar que é o coração que nos conduz, olhar a nossa vida, lembrar daquilo que disse Kardec, só faz sentido se tiver o progredir sempre no final. E lembra que tem o renascer, né? Então, dependendo do que você faz aquilo, meu filho, lembra, você vai renascer, cara. Entendeu? E se você não resolver, vai vir lá, né? Porque a semeadura, né? E a colheita está ok. Então, vamos usar esse coração, esse movimento de coragem, essa virtude que nós temos, que nós viemos construindo ao longo das existências para transformar a nossa vida, para fazer com que ela tenha a dimensão, o peso, a grandeza e a beleza que ela está posta para ter. Até que um dia a gente vai se reunir com o nosso Pai, né, que confia completamente na gente, sabe que a gente vai estar um dia ao lado dele, perfeitos, né, plenos. É assim que ele espera. Coragem. Ai, não, deixa eu ler uma última coisa. Sei que acabou. Faço questão de ler, porque, assim, isso aqui eu queria terminar com isso. Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, um grande poeta brasileiro, que fala o seguinte: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais no meio da alegria e ainda mais alegre no meio da tristeza. Só assim, de repente, na horinha em que se quer, de propósito, por coragem. Guimarães Rosa, uma beleza, né, gente? Muito obrigada. Agradecemos a todos mais uma vez pela presença aqui no dia de hoje, que tenhamos um domingo abençoado em família, que tenhamos uma semana maravilhosa e que possamos estar aqui novamente na próxima semana, abençoados por Deus, abençoados por Jesus, para acompanhar os temas relacionados à doutrina espírita. Pedimos que aguardem a orientação dos nossos companheiros para uma saída organizada no salão. Um ótimo final de semana e uma ótima semana a todos. Muito obrigado.